Oi, gente, tudo bem? Eu sou Eliane Cipri, estamos aqui com o Fernando Salino Cortes. Vamos falar sobre biodiversidade e saúde pública. Normalmente as pessoas não acham que isso é importante, né? Ah, mas saúde pública é uma coisa, biodiversidade é outra. Muito pelo contrário. Elas estão interconectadas e são extremamente dependentes uma da outra. Então a gente vai falar sobre isso porque ele é engenheiro civil e engenheiro sanitarista. E vai ter muita coisa para nos contar. Então vamos começar com a parte de biodiversidade, porque a maioria não sabe o que é biodiversidade. Fernando, você pode falar para a gente o que é biodiversidade? Sim, biodiversidade vamos dizer assim, é o que caracteriza os a variedade de espécies existentes em um determinado ambiente, né? Que classifica e dá qualidade a esse ambiente, né? E dá a característica. É claro, você pode ter ambientes menos diversos que são saudáveis, por exemplo, em ambientes mais frios, as florestas são mais simplificadas, e em ambientes mais tropicais as florestas são muito mais diversas. Mas todas elas têm o seu coeficiente de biodiversidade que precisa ser respeitado. Que interessante isso. Então, assim, dos biossistemas, né, da biodiversidade, qual é o ambiente mais biodiverso, você sabe? O ambiente mais biodiverso é uma floresta tropical, como a Amazônia, por exemplo, ou a própria floresta atlântica, em estágio de clímax, né? Porque o que caracteriza uma floresta em estágio de clímax? É quando ela, vamos dizer assim, toda a reciclagem de nutrientes, a reciclagem energética que existe entre todas as cadeias produtivas da floresta, ela está no seu nível de produção máximo, ou seja, simplificando bastante, por exemplo, assim, um animal que morre, vamos dizer assim, ele se transforma numa árvore num tempo o mais rápido possível, vamos dizer assim, porque a produtividade energética é muito rápida. Você, numa floresta, você tem aquela serapilheira, que é uma camada, parece uma gosma, assim, uma camada que a gente, quando pisa numa floresta, parece uma lama, mas aquilo ali é um caldo extremamente produtivo, e você vê na Amazônia árvores com raízes gigantescas, aéreas até, quase que como um aspirador de pó, pegando toda a energia que tem e reciclando. Daí, por isso mesmo, é que florestas como a Amazônia, elas são muito frágeis se retiradas de uma vez, porque elas tiram tanta energia rapidamente para a parte viva da floresta, que resta pouco para o próprio solo. Então, quando fazem desmatamento na Amazônia, você tem 2 anos de boa produtividade e depois ela entra em desertificação. Claro que isso não é uniforme, mas em grande parte. Interessante isso, né? Porque hoje, do jeito que estão fazendo com a Amazônia, é um tiro no pé. Sim, sim. Especialmente a atividade de pecuária, ela é muito danosa. Na Amazônia, ela até um tempo atrás chegou até a ser não era proibida, mas era restrita, né? E hoje está um avanço muito grande sobre essa questão na Amazônia, seja através de grilagem ou pelos meios tradicionais. E é engraçado porque eu sou vegetariana, então assim, claro, as pessoas veem, estão falando besteira, coisa assim, mas você não é. Então é interessante você, desse ponto de vista, como engenheiro, como sanitarista, falar também que a pecuária, ela tem um peso na biodiversidade. Sim, né? não, um dos fatores maiores em termos globais de agressão e de perda de biodiversidade é a pecuária, sem sombra de dúvida, né? É claro que você tem mineração, você tem uma série de outras atividades, urbanização, mas a pecuária com certeza é a mais forte no mundo inteiro, que ela tem tanto de simplificação de ambientes, de adaptação de ambientes, né? De utilização da água. Hoje, por exemplo, a água, de uma maneira geral, 3/4 da água do globo, ela já é utilizada pelo homem, que a gente está vivendo o antropoceno, né, que é chamado, e desde a época
da Revolução Industrial, a taxa de extinção é muito grande, assim, é muito rápido o que acontece, né? E nesse antropoceno, vamos dizer assim, a gente está usando, por exemplo, como exemplo, 3/4 da água para vários tipos de uso, seja para abastecimento público, para lançamento de efluente, para dessedentação de animais, que é uma quantidade maior até do que a gente mesmo usa. Sim, exato. Daí a gente, normalmente, que eu sou do Instituto Planeta Vida também, que você sabe, até tá com moletom, né? E sim, as pessoas às vezes falam, não, mas o que destrói é as plantações de soja, que é para os veganos, vegetarianos comerem. Isso é um erro, porque a maior parte, eu não sei qual a porcentagem, mas eu sei que é uma maior parte muito grande, vai para a pecuária, né? Vai para a alimentação de animais. Sim, não sim, é? sim. A parte de. Não, porque no caso da pecuária, você tem o plantio também do capim, da parte que também requer irrigação e vai requerer água também. Tem a própria dessedentação, desvio de cursos d'água, retificação, canalização, uma série de outras coisas que é feita para aproveitamento que diminui a biodiversidade. Exatamente. Mas agora já vamos voltar só para o assunto biodiversidade, porque a gente estava falando de saúde pública. Sim. E as pessoas, elas não veem muita conexão entre biodiversidade e saúde pública. Tipo, estão desmatando a Amazônia lá em cima, no norte, a gente está aqui no sul. Qual é o problema disso? É um problema enorme, né, para nós. Sim. Então, eu gostaria que você falasse disso, da saúde pública em relação à biodiversidade. É porque, assim, vamos dizer, no mundo de hoje, né, assim, existem várias estimativas de quantas milhões de espécies existem no mundo, que, aliás, catalogadas mesmo, é 1/6 das espécies ainda, nós não conhecemos nada, né? Mas vamos dizer, um número X, 9 milhões de espécies, vamos dizer que esteja. A cada vez que há uma diminuição das espécies, existe um aumento da interdependência entre as que sobram. Então, por exemplo, se você extingue, vamos dizer assim, o tigre de Bengala, você vai depender mais das outras espécies que sobraram, seja 0,000, você está entendendo? Mas você vai depender mais das que sobraram, sempre você vai dependendo. As espécies que são mais afetadas são as espécies, vamos dizer assim, de topo, né? São os mamíferos e tal que são mais afetados, exceto o homem, que está no topo da camada. Ou pelo menos o homem pensa que não está afetado, que não se afeta, pensa. Mas então você tem os rinocerontes, elefante, onça, tudo que está em risco, né? Então a cada vez que você... E eu estou falando de animais para simplificar, porque isso se aplica às espécies vegetais também, né? Então são as espécies especialistas, né? O homem acha que só ele é o grande especialista da natureza, mas não. Todos os mamíferos são da cadeia dos especialistas, né? Como árvores também, por exemplo, a gente está falando de florestas em clímax, né? Você chega na Amazônia, você tem 5 andares de floresta, vamos dizer. 5 andares, você tem 5 alturas, onde cada uma é um ecossistema. Então, as árvores que são, vamos dizer assim, especialistas mesmo, elas brigam pelo espaço dela, elas lançam copas e elas interagem com o ecossistema, vamos dizer assim, numa competição saudável, mas também é uma competição que briga por espaço, né? Então, essas árvores, elas são especialistas. Os organismos menos especialistas são aqueles que usam a energia sexual como a principal energia dele, ou seja, vamos dizer assim, o objetivo de vida de preservação da espécie é a expansão. Eles são invasores, vamos dizer. Isso você trazendo de uma árvore especialista ou de um animal mamífero para um unicelular, você vai aumentando o grau de vamos dizer assim,
de oportunismo, né? Então é claro que, vamos dizer assim, uma barata é muito mais oportunista do que um mamífero, como um micróbio, um patógeno é muito mais oportunista do que qualquer um desses, né? Ou, por exemplo, um inseto, né? Um inseto é extremamente oportunista, né? Comparado com um mamífero. Em relação às árvores também, você tem na sucessão, vamos dizer assim, ecológica, você tem a grama, o arbusto, espécies de madeira mole, e depois vai até as espécies, né, de Ou seja, madeira de lei. Você acaba com com a biodiversidade mais alta, esses oportunistas, eles aproveitam e vão para o ambiente que eles não deveriam estar, porque eles estão ali, vamos dizer, estão naquela floresta mais alta e intermediária. Mas você acabou com a floresta. Sim. Então eles não têm mais aquele meio que eles estavam. Então eles vão para qualquer outro. Não é que, na verdade o que acontece com os oportunistas é o seguinte, eles têm um ambiente de expansão com menos de limitação. Com menos de limitação, né? Por exemplo, são aproveitadores. Por exemplo, se chegar uma nuvem de gafanhoto hoje pelo Atlântico, vamos dizer, atravessa o Atlântico. Isso já aconteceu há muitos anos atrás. E bater uma parte, for bater para o lado da Amazônia, ela não anda 500 metros, 1 quilômetro dentro da floresta. Mas se ela bater na área de cerrado, ela come toda a soja ou toda a plantação que tiver pela frente e se torna um problema econômico seríssimo. Por quê? Porque na Amazônia apareceu uma agressão. Você tem o passarinho que vem, sabe que ali tem comida, tem biodiversidade. Exatamente. Ela tem essa reestruturação, essa restabilização. Exatamente. É uma força, né? Exatamente. Então o organismo oportunista, ele sempre, na simplificação do ambiente, ele prevalece. Ele prevalece e se desenvolve com muita rapidez, que a taxa de reprodução do organismo oportunista é gigante. A gente na Faculdade de Saúde Pública aprendia isso, que, por exemplo, se você pegar uma bactéria e colocar numa sala de 3 por 4 metros e ela não tivesse nenhum fator limitante, em 24 horas ela ocuparia fisicamente aquela sala. Nossa. Isso é só para você ver. É claro que ela não consegue fazer isso porque tem muitos fatores limitantes, né? Umidade, pH e até quando falta comida, eles mesmos começam a fazer autofagia, um comer ao outro, etc e tal. Então, mas você ter esse tipo de velocidade de reprodução, por quê? Porque o homem aprendeu, chegou no topo da cadeia alimentar de que maneira? Ele chegou ao comer o sexo das plantas, vamos dizer, dos cereais. Que o cereal, o que o cereal faz? O cereal é extremamente oportunista. Ele faz o gimnosperma, vamos dizer, que é o que a gente come, é o grãozinho do cereal, é a parte sexual dele, né? Que ele simplesmente joga ao vento, ele não briga por lugar, ele só invade. Isso é o típico do que Então, quando você tem um patógeno que se adapta, vamos dizer assim, porque o problema... Qual é a diferença de um patógeno, quer dizer, de um micro-organismo que é patógeno de outro que não é? O patógeno, o ecossistema dele, bom para ele, é o ecossistema do teu corpo. Então, se você tem 37 graus de temperatura, um determinado pH e tudo mais. Por isso, muitos vírus, eles, por exemplo, os vírus, eles estão no meio ambiente, não é mesmo? Eles têm dificuldade, eles morrem muito rapidamente no meio ambiente, então eles precisam de uma velocidade muito rápida para atingir o teu organismo. Por isso eles se reproduzem em grande quantidade e se espalham. Aí é que essa questão do ambiente simplificado, você está entendendo? Porque eles conseguem se reproduzir ou em animais, em outros animais, ou portadores sãos, né? E se espalha em grande quantidade. Ele ao entrar em você, ele também se reproduz numa velocidade imensa e se joga para o lado de fora, sabendo que a maioria vai morrer, mas aquela pequena parte que chega num outro organismo vivo, que é o ecossistema dele que ele está procurando, é o corpo da gente.
ele vai se reproduzir numa velocidade monstruosa. Então, e esse é o exemplo máximo, vamos dizer assim. Ou seja, quanto mais a gente destrói o meio ambiente, a biodiversidade, mais nós nos tornamos os hospedeiros. Não é questão de ser o hospedeiro, pelo contrário, ao você se infectar, porque a doença ela tem também uma adaptação ecológica. Então, doenças, por exemplo, quando a gente conhece uma doença pela primeira vez, ela é muito virulenta, né? Que a doença se caracteriza pela virulência, pela capacidade de causar dano, pela capacidade de causar morte e pela capacidade de infectar. São as três características que as doenças são classificadas. Então o hospedeiro seria mais aquele que está lá no meio da floresta. Nós seríamos aqueles que vão dançar o baile mesmo. Você pode ser hospedeiro. Quando você já conhece uma doença há muito tempo, existe uma seleção natural daquele. Mas isso para o novo. Para o novo, você normalmente não é hospedeiro. Você não é hospedeiro. Mas se ele for, vamos dizer assim, você pode conhecer o organismo novo e não fazer mal para você, mas se esse patógeno realmente ele for um patógeno, geralmente ele é mais agressivo no início. Claro que ele pode ter uma agressividade que leva à morte, outra que leva a você ficar de cama, tá entendendo? Então as doenças são classificadas por virulência, morbidade e letalidade, que é isso que eu estava falando. A virulência é a capacidade de infectar. A morbidade é a capacidade de causar dano, ou seja, você ficar doente. E a letalidade é a capacidade de matar. Então você tem doenças, por exemplo, existem doenças, mesmo hoje, que estão encistadas em algum local, mas que dali não sai. Existe uma doença na Amazônia chamada febre negra de Lábrea. Ela tem uma letalidade gigantesca, mas ela está encistada lá no lugarzinho e não sai de lá. Porque, agora, se por algum motivo, através de um caminhoneiro, coisa que o vale, ela cria uma adaptação, ela pode diminuir a letalidade dela, porque a competição entre os patógenos, ela é igual à competição da natureza, é por sorte, né? Na verdade, os organismos, eles não competem, vamos dizer assim, de maneira inteligente, né? Antigamente, quando Darwin trouxe isso para nós, né? Lamarck achava que a girafa esticava o pescoço para pegar comida no alto e ficar com o pescoço alto, né? Lamarck achava isso. E Darwin mostrou que não, que é a casualidade, né? Vamos dizer assim, a carga genética que traz o organismo, que faz ele tornar mais competitivo. E isso explica muito essa questão do... Por quê? Porque os organismos oportunistas, eles oferecem uma gama de carga genética muito variada, então eles conseguem se adaptar e dominar completamente o ambiente quando ele está simplificado. Quando ele não está simplificado, a diversidade combate a eles. Como eu dei o exemplo, vamos dizer assim, dessa questão dos gafanhotos, isso vale nesse nível dos patógenos também. Que interessante, né? E realmente não é falado disso na grande mídia. Não é falado disso, vamos preservar para nos preservarmos, né? Sim. Eles não ficam falando da conexão do meio ambiente com a saúde pública, ainda mais agora que foi aprovada essa PL da devastação, né? E que realmente ninguém está entendendo o que isso pode nos levar. Sim. Né? No que isso pode nos levar. Pode nos levar realmente a um colapso da saúde pública? Sim, com certeza. Inclusive, como já tivemos recentemente, né? Então, assim, mas a causa foi um erro de laboratório, mas a causa foi consumo de animais silvestres e tal. Não importa, a maneira como se expande isso sempre, hoje, por exemplo, a transmissão através de portadores como aves, por exemplo, que transportam o mundo inteiro através de migração, isso vai acontecer, vai continuar acontecendo. Eu diria para você hoje,
vamos dizer assim, é uma coisa minha, assim, de observação, mas que a perda de biodiversidade, ela também está relacionada às mudanças climáticas, não só porque está relacionada à caça excessiva, está relacionada vamos dizer assim, a perda de habitat por desmatamento, queimada, tudo isso que, né? E mesmo eventos climáticos, a explosão de vulcões e tudo mais. Mas que essa perda de biodiversidade, para mim, hoje, ela tem um risco maior, mais presente e talvez a gente já viveu isso e estamos vivendo, porque esse processo está sempre em andamento, né? O risco, vamos falar, é pior, vamos dizer assim, em termos de curto prazo, do que os efeitos da própria mudança climática. Sim, porque a gente falou você falou até das aves, migração das aves. Antigamente, vamos dizer, os indígenas, os nativos, ou, né, antigamente mesmo, eles caçavam essas aves sem problema nenhum, comiam, né, se alimentavam pela caça, porque não tinha tanta perda de biodiversidade. Então isso não era um problema tão sério. A cada dia, com a diminuição da biodiversidade, esse problema vai ficando mais intenso, né? Sim, é muito mais intenso. Com certeza. Não, e você vai criando bordas, por exemplo, você faz um desmatamento para implantar uma fazenda de boi. Então você cria zonas de borda, aquela zona onde você cortou, tem aquela linha muito visível, onde aparece a mata alta e dali é o pasto. Essas zonas de borda, elas são zonas de fragilidade. A floresta, ela não é afetada quando você corta a mata, só aquele pedaço que saiu. Ela é afetada 1, 2 quilômetros para frente, 3 quilômetros para frente. Porque a floresta ela é montada de uma maneira em que cada extrato e cada árvore tem seu papel. Por exemplo, as árvores do dossel, ou seja, do meio da floresta, elas não estão acostumadas muito a receber o sol de forma direta. Então, por exemplo, você tem espécies de borda que elas crescem como o arbusto, né, dentro da sucessão, né? Eles vão crescendo. As que ficam na borda, elas são espécies que elas recebem bem o sol, se reproduzem bem, mas elas até protegem as outras. Se você pegar um exemplo aqui no Paraná, você descer no litoral, para o litoral, pelas estradas aqui da Mata Atlântica, que vai em todos os dois sentidos. Você descer nas estradas, mas principalmente a que vai para Santa Catarina. Ali tem parece que parece plantado, mas não é. As quaresmeiras que você vê com as flores dos dois lados da rodovia, parece que é feita como fosse uma alameda, né? Que fosse plantada, aquela coisa bonita, flor bem do lado da rodovia, e você vai olhando para dentro da mata. Se você olhar para cima, ela vai rareando e some. Porque a quaresmeira é uma árvore, vamos dizer assim, muito mais oportunista do que as do dossel, ou seja, ela aceita, ela recebe o sol, ela tem um crescimento rápido, e ela, de uma certa forma, protege as árvores de trás do dossel. E quando ela vai para dentro do dossel, ela morre, porque ela precisa de muito sol. Quando você corta a floresta lá no meio do dossel, aquelas árvores que estavam ali no meio, elas não estão preparadas para receber o sol diretamente. Elas vão sofrer e vai mudar todo o ecossistema, inclusive, vamos dizer assim, em todos os níveis tróficos, assim, em todas as cadeias, né? Todo o ecossistema nesses 1 a 3 quilômetros. Tanto que o grande número de doenças e de epidemias ou pandemias que surgem, dessas que vêm da floresta, às vezes adaptadas em macacos, ou coisa, elas se iniciam a partir das bordas da floresta. Quase todas. Nossa, que interessante isso. Quase todas, porque o homem vai avançando na floresta, você corta a floresta, você lida, o pessoal que lida com gado, às vezes bota uma casinha ali na beira da floresta, e é nessa transição que se adapta e que existe a contaminação inicial em um grande número de casos.
entendeu? Isso realmente é bem interessante. Vamos falar da extinção em massa, né? Da possibilidade e do que já aconteceu. Exatamente. Então, o mundo, nós temos 4,5 bilhões de anos do nosso mundo aqui, né, da Terra, e nesse período houve 5 extinções em massa, que a extinção em massa é considerada quando 75% das espécies são suprimidas a cada 1 milhão de anos. E a velocidade em que o homem está fazendo hoje, o nível, não é que o homem está fazendo, nós estamos vivenciando no antropoceno, em função do homem. É claro que existem situações também naturais, mas o homem induzindo a contribuição do homem hoje é maior cerca de 100 a 1000 vezes, mais ou menos, porque existem nuances e áreas, mas no máximo 1000, no mínimo de 100 vezes a mais do que as taxas de extinção de todos esses 5 episódios que aconteceram. Ou seja, a gente está causando a nossa própria extinção Exatamente, numa velocidade frenética. Exatamente, porque não só a questão da extinção da própria espécie humana, mas criando as condições para que a própria Terra crie condições nos expulse adversas para o ser humano. Então isso é para pensar, né? Que a gente possa realmente pôr um pouquinho de consciência e que a gente possa pensar no que estamos fazendo aqui. Sim. Mas eu quero te agradecer, Fernando. Agora ficamos no sol, né? Sim. Pela conversa, e que você seja sempre bem-vindo no Missão Terra, porque essa é a nossa missão: conhecer para preservar, né? E então, de repente, nos transformar. Obrigado, Fernando. Tá ok. Obrigado aos ouvintes. Tudo de bom.